Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucrativo, podcast que vai te ajudar a lucrar com o seu negócio e te fazer investir de forma inteligente. Então, hoje, para você que está aqui assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos. E se você está assistindo aí pelas plataformas de streams, se inscreva, faça sua inscrição no nosso podcast para você não perder nenhum episódio. Tá? Meu nome é Azaf Caio, eu sou médico investidor, estou aqui com meu amigo Vando Ladeira, que vai se apresentar. Vai lá, Vando, fala aí um pouco sobre você. Fala galera, eu sou o Vando Ladeira, estamos aqui em mais um episódio que com certeza você vai receber muitas informações valiosas que vai te ajudar a ter um crescimento financeiro, um crescimento patrimonial. E aí eu sou o Vando Ladeira, eu trabalho no Instagram, você consegue me encontrar lá, @Vando_Ladeira. Lá nós falamos sobre diversas situações, minha formação é administração. Estou também, Azaf, concluindo aí contabilidade. No próximo ano a gente já também entra nessa seara da contabilidade. Show. E nós ensinamos as pessoas a terem uma mentalidade de sucesso e também a gestão em si, porque eu sempre falo, o otimismo ele é importante, mas ele não é suficiente. É necessário que haja um conhecimento de gestão para que possa ter sucesso no empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre o que, doutor? Hoje nós vamos falar sobre a diferença, né? Sobre fundos imobiliários, como investir, e imóveis físicos, qual que é melhor, né? Então, primeiramente a gente precisa entender o que é fundo imobiliário, né? Então, para começar, fundo imobiliário, se você não sabe o que é, o nome já diz, é um fundo que vai captar, né, algum dinheiro e vai ser investido no mercado imobiliário. É como se você juntasse, Vando, algumas pessoas, sei lá, 10 pessoas, cada uma dessas pessoas entra com, sei lá, 100 mil reais, aí você tem R$1 milhão ali, e daquele R$1 milhão você compra um edifício, um prédio, um armazém, um terreno, e coloca esse terreno, esse imóvel para alugar ou para rentabilizar. E o lucro desse fundo é dividido entre essas 10 pessoas. É o que a gente chama de cotas, né? Então, o que acontece? Uma empresa, uma gestão profissional, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Quineia, que é credenciada pelo Itaú, pertence, na verdade, ao Itaú. Ela tem vários fundos imobiliários, onde é dividido o patrimônio desse fundo, diversos galpões logísticos, diversos prédios alugados, diversas lojas urbanas. Esse patrimônio é somado e dividido entre as pessoas, entre os donos do fundo, que são chamados de cotistas. É dividido em cotas. E aí qualquer pessoa com pouco dinheiro, com 90, 100 reais, 150, 10 reais, tem fundos imobiliários mais baratos assim, qualquer pessoa pode ir lá na Bolsa de Valores, comprar e já se tornar um dos donos de algumas cotas que você comprou daquele fundo imobiliário. E já no próximo mês você passa a receber proventos desse fundo. Se aqueles imóveis estão alugados para outra empresa, toda vez que aquele imóvel receber o aluguel do inquilino, ela vai distribuir 95% do seu lucro, que isso está na lei. É uma lei dos fundos imobiliários. Todo fundo precisa de distribuir 95% do seu lucro semestral. Então, quase que 100%, não é 100%, existem poucos fundos imobiliários que não distribuem proventos mensais, mas quase 100%, praticamente todos, distribuem de forma mensal. Então, eu costumo falar, Vando, que todo brasileiro tem um sonho, que é um sonho igual. Qual é o sonho? É ficar, sei lá, se aposentar, ter várias casas ali alugadas e viver só do aluguel. Todo mundo pensa isso, já pensou alguma vez, todo brasileiro. E com os fundos imobiliários, você tem como fazer isso de forma devagar, desde cedo, e começar com pouco dinheiro. Porque imagina você for comprar uma casa para botar para alugar. Você tem que desembolsar um dinheiro muito grande. E se financiar vai pagar muitos juros, né? E muitas vezes você vai ficar preocupado com inquilino que não paga, inadimplência, manutenções, etc e tal. Imposto de renda que é cobrado no aluguel que você recebe. Então, você precisa de um dinheiro muito grande. Já com fundo imobiliário, você pode começar com 100, 150, 10, 50 reais, dependendo do fundo imobiliário que você está pretendendo investir. Beleza, Zaf. Tu falou Bolsa de Valores, né? Sim. Mas qual é a diferença prática entre uma cota do fundo imobiliário e uma ação de alguma empresa que tem capital aberto na Bolsa? Existe uma diferença prática
como que as pessoas conseguem ter mais clareza a respeito dessa diferença? A primeira diferença é que uma ação, você está comprando um negócio, uma empresa. E a empresa, por lei, ela pode tomar dívidas para tentar crescer. Até a gente já falou isso em alguns podcasts anteriores, alguns episódios anteriores, que as empresas muitas vezes tomam dívida tendo dinheiro em caixa, mas tomam dívida para diminuir o lucro, para diminuir o desconto do imposto após o lucro, porque a dívida você consegue descontar, e aumentar o lucro da empresa e fazer essa empresa crescer com capital de terceiro, né? Sim. E isso é uma boa forma de crescer a empresa. Isso difere dos fundos imobiliários. Aqui no Brasil, por lei, os fundos imobiliários não podem pedir empréstimos. Eles não podem chegar no banco e falar, não, eu quero 10 milhões aqui para comprar 3 prédios ali e botar para alugar. Eles não podem fazer isso, né? As ações, as ações, no caso, as empresas, o objetivo delas é o quê? Rentabilizar, aumentar o seu lucro. Já com os fundos imobiliários, o objetivo é mais de renda passiva. Ali todos os meses você vai receber um aluguel. É como se fosse aluguel mesmo. Ambas distribuem dividendos, as empresas podem distribuir dividendos, as ações. E os fundos imobiliários também distribuem dividendos. Só que como eu falei, os fundos imobiliários distribuem praticamente todos os meses. Então imagina você com 18 anos, 25 anos, começa a investir ali 150, 300 reais por mês em fundos imobiliários e no próximo mês você já começa a receber dividendos. Isso é uma das formas que a gente ensina no curso também, e no Instagram, no TikTok. A gente ensina, quando você está começando a investir na Bolsa de Valores, a gente até orienta que comece por fundos imobiliários, porque tem uma volatilidade menor, ela oscila menos, mas também é um investimento de bolsa, ou seja, tem risco de bolsa, mas o risco é menor em relação às empresas, até porque toma dívida as empresas. E outra, quando você está começando, você investe ali, não, vou botar aqui 50 reais. No outro mês você já recebe 50 centavos, 70 centavos, então você recebe a notificação no celular, aquilo gera um feedback positivo, hormonal no teu corpo. Cara, estou colocando meu dinheiro, ele já está gerando mais dinheiro. Uma das diferenças é essa. Mas a principal, Vando, entre um fundo imobiliário e uma ação é que a empresa ela toma dívidas para crescer e o fundo imobiliário não pode tomar dívidas. Aí você pode estar perguntando, mas como é que o fundo imobiliário vai crescer se não toma dívida, pega dinheiro para crescer, né? Porque precisa de um capital ali de terceiro. Existe o que a gente chama de emissões, que também tem nas ações, mas as ações a gente vai deixar um pouco de lado porque é muito conteúdo, senão a gente vai passar horas e horas falando. Mas os fundos imobiliários, as gestoras, retêm apenas 5% do seu lucro semestral. Então 5% é impossível você conseguir comprar mais ativos, colocar para rentabilizar. Então o que eles fazem? Eles chamam de subscrições/emissões. Eles emitem novas cotas, por exemplo, eles vão lá, e não pode ser de qualquer jeito, né? Tudo é fiscalizado pelo órgão fiscal, a CVM. Então, quando eles querem comprar um imóvel, tá tendo um imóvel, por exemplo, até teve recente agora o prédio da Globo, que deu até uma confusãozinha aí, sim, com a Vino, né, a Vinci Partners, que foi mais ou menos assim, a gestão queria comprar aquele imóvel da Globo, ela não tem dinheiro, ela vai na CVM, o órgão fiscalizador, e fala, nós precisamos, sei lá, 300 milhões. Então nós queremos emitir, sei lá, milhões de cotas ao valor de 100 reais, 150 reais. Aí o órgão fiscalizador vai lá, vê se está tudo ok com o fundo, dá ok. Aí o fundo começa a questão de marketing, né, entre os seus investidores. Nós vamos comprar esse imóvel, nós estamos disponibilizando tantas cotas ao valor de tantos reais. E geralmente quando isso acontece, as cotas do fundo são mais baratas do que a que está sendo oferecida na Bolsa de Valores. E aí se torna atraente para o investidor. Então é assim que eles arrecadam dinheiro para comprar mais imóveis e aumentar o seu patrimônio. Azaf, o que acontece hoje? Eu vejo muito esse embate. As pessoas quando falam de renda passiva, de ter um dinheiro ali, um patrimônio trabalhando para eles, geralmente eles pensam no kitnet. Eu já pensei assim. Eu também, cara. Eu vou comprar um kitnet para mim, vou alugar e aí eu vou ganhar minha grana. Eu quero que tu explique para mim, para ficar mais claro ainda, eu tenho uma noção, mas para o pessoal que está nos assistindo também, qual a diferença, a vantagem e a desvantagem? Tudo tem vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem e desvantagem? E qual a diferença de você investir em fundos imobiliários ou investir em imóveis físicos, que você vai comprar uma casa para alugar ou fazer kitnet para alugar? Qual a diferença básica e qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles?
Olha, as vantagens de se investir em fundos imobiliários ao invés de imóveis. A primeira vantagem é liquidez. Se você está num dia útil, que a bolsa de valores está aberta, você pode vender tudo em um clique. Vai ter gente para comprar. Se você fez certo, né? Depois a gente vai falar mais para frente que existem formas de analisar quais fundos imobiliários são melhores. Só um parênteses. Explica melhor para ficar... Porque talvez tem pessoas que não conseguem compreender o que é uma liquidez. Explica para o pessoal o que é liquidez para eles entenderem melhor o que significa uma coisa ter mais liquidez que a outra. Liquidez significa algo que você consegue comprar e vender com alta rapidez, velocidade. Por exemplo, se você tem uma casa e você está precisando, sei lá, você não montou reserva de emergência, mas você tem um terreno. Vamos estar com um terreno de 50 mil reais. Sua família, sei lá, um familiar seu sofreu um acidente, você precisa transferir ou pagar uma UTI particular e você precisa vender aquele terreno ali rápido para arrecadar o dinheiro. Você não consegue. Você até consegue achar um comprador, mas a transferência com preço muito abaixo, porque é na pressa, né? Então, precisa da escrituração, precisa pagar o imposto de renda sobre o valor, precisa pagar o cartório. É uma burocracia completa, né? Ah, isso não dá dinheiro? Claro que dá dinheiro. Mas isso é trabalho. Vender e comprar ativos, né? Comprei essa caneca por 10, vou vender por 20. Isso não é investimento, isso é um trabalho. Você vai trabalhar ativamente para arrecadar aquele dinheiro. E imóveis, botar para alugar é trabalho. Você não... A gente chama de renda passiva, mas não é tão considerado renda passiva, porque você vai ter que monitorizar os inquilinos, fazer manutenção, pagar imposto de renda sobre o aluguel. E outra, quando você tem um imóvel alugado para um inquilino e ele fala, não, a gente vai sair, vai pro outro. Vai ficar um tempo ali vazio, você vai ter que pagar o imposto de IPTU, você vai ter que pagar energia, até conseguir um novo inquilino. Então você vai ter o trabalho de ir atrás de um novo inquilino. Já no fundo imobiliário, isso é uma desvantagem dos imóveis. A vantagem é que é um trabalho. E comparar um trabalho com um investimento em bolsa, o trabalho sempre é mais rentável, trabalho ativo. Você vai botar o dinheiro ali, vai vender o seu negócio, vai comprar e vender imóveis, isso é trabalho, você vai ganhar mais, mas você vai estar trabalhando ativamente. Sobre os fundos imobiliários, a vantagem em cima dos imóveis a primeira eu já falei, a liquidez. Se você comprou 100 cotas do fundo imobiliário X, chegou um dia que você precisou do dinheiro, claro que você precisa de um planejamento, de reserva de emergência para não ter que fazer isso, mas se um dia acontecer, igual deu o exemplo do terreno de 50 mil que precisou vender nas pressas, com o fundo imobiliário você vende rapidinho. Só entrar na bolsa de valores pelo celular ou pelo computador. E pelo valor de mercado. Pelo valor de mercado que está lá. Sem perder capital. Claro que pode ser que seja um valor diferente do que você comprou. Mas é o valor do mercado. Mas é o valor do mercado. É o valor que está em tela, o valor que o mercado está pagando, né? Então você consegue vender rapidamente. Por exemplo, se você tem um imóvel, uma casa, tem 3 quartos, 2 banheiros, você não consegue vender só um banheiro da casa. Porque quando eu falo valor de mercado, Azaf, é porque uma casa, por exemplo, se eu vou vender uma casa, ela pode estar com valor de mercado de 200 mil, mas eu vou vender ela na pressa, os caras vão querer pagar 150, ou seja, eles vão pagar abaixo do valor de mercado. Exatamente. E o fundo imobiliário, pelo que eu estou entendendo, ele pode até estar com preço abaixo do que a gente comprou, mas é o valor que o mercado está pagando. Exatamente, o mercado está pagando. Uma outra vantagem, a primeira foi a liquidez, outra vantagem é você poder vender parte da sua locação sem se desfazer de todo o patrimônio. Por exemplo, você não tem reserva de emergência, você só tem um imóvel que vale 300 mil, você só precisa de 30, você não tem ali, você tem em patrimônio, né? Até o podcast anterior que a gente fez um Reels, nosso editor colocou lá no TikTok um monte de gente comentando um monte de besteira lá. Eles não conseguem entender que patrimônio precisa ser rentabilizado. Se ele ficar um patrimônio parado, você vai ter o patrimônio, mas aquilo não vai te gerar renda para você viver. Os caras não entendem isso. Mas enfim. Até porque se todo mundo entendesse, estava todo mundo bem, né, cara? Exatamente. Mas vamos lá. Essa é a nossa ideia. É a nossa meta, né? O objetivo. Então, você tem um patrimônio, uma casa de 300 mil reais. Não tem ninguém alugado. Você precisa de 30, mas você não tem. Você precisa de 30 mil, sei lá, para investir em outro negócio, se você quiser viajar. Você não consegue vender só a garagem do terreno. Ou só um quarto. Por quê? Porque é tudo um patrimônio só. No fundo imobiliário, você tem como vender uma parte da sua locação. Se você tem 1.000 cotas, se você quiser vender 2, pronto, você vendeu só 2 cotas. Se você quer só vender 50 cotas a 100 reais, você vai vender as 50 cotas. Você vai poder resgatar uma parte do seu dinheiro, quando você precisar, se precisar. E depois recomprar novamente, até mais barato muitas vezes. Isso acontece.
Uma outra vantagem do fundo imobiliário é que você recebe o rendimento mensal, assim como um aluguel, porém isento de imposto de renda. Isso é fantástico. É claro que existe um teto para isso. Se eu não estou enganado, você não pode ter... o máximo que você pode ter de cotas em porcentagem de um fundo imobiliário é até 10% como pessoa física. Se você passar disso, aí você começa a ter que pagar imposto de renda. Mas 10% de um fundo imobiliário é muita cota, meu amigo. E nem recomendo, porque 10% você fica muito... você aumenta o risco porque você aumentou a sua concentração de carteira em um único ativo. Mas até 10%, que é muita coisa, você não paga imposto de renda. Se você acumulou 10 mil cotas, mano, e cada cota paga R$1 por mês, é 10 mil reais no mês, todo mês na conta da tua corretora, sem você fazer nada. Você não precisa vender nada, você não precisa se preocupar com inquilino, com inadimplência. Se você estudou antes, que esse é o objetivo, né, de ensinar a investir da maneira correta, se você estudou antes, confia, viu o histórico da gestão, da administração, o fundo imobiliário já ali longo, 10 anos, 15 anos de existência, e você confia naquilo, cara, acabou. É todo mês 10 mil conto ali na tua conta sem você fazer nada. Imagina, Vando, tu indo pros Lençóis Maranhenses, tu pagou lá o pessoal do turismo, os transfer e tudo. Sim. Quando tu chega lá, tu tem mais dinheiro do que quando tu saiu. Esse é o poder de investir em fundo imobiliário, porque todo mês você vai recebendo ali dinheiro isento de imposto de renda. Já o aluguel de um imóvel físico, você tem que pagar imposto de renda. Todo mês você tem que pagar, tá? É diferente. Então, existem inúmeras vantagens. Uma desvantagem, digamos assim, eu falei só de vantagens, mas uma desvantagem do fundo imobiliário, eu acredito que só tem uma, na minha opinião. Qual é? É a questão patrimonial. Quando você vê, por exemplo, você comprou 1.000 cotas de R$1.000. Dá o quê? 100 mil, né? 100 mil reais. Você botou lá 100 mil reais, ao invés de comprar uma casa, investiu 100 mil em fundo imobiliário. O que acontece? No outro dia vai estar 98. No outro dia pode cair para 90. No outro dia só para 110. Então isso gera uma angústia no investidor iniciante, principalmente quando não sabe o que está fazendo ou investiu apenas pensando no dividendo que vai receber todos os meses. Aí quando ele olha para o patrimônio, fica oscilando, isso até a gente comentou, né, no podcast passado, que o patrimônio varia, cara. O valor, se você compra um imóvel físico, uma casa, a casa que a gente está aqui, ele varia. Só que você não fica vendo o preço todo dia. Nenhuma imobiliária vai ficar vendo o preço todo dia dos imóveis físicos, para variar. Eu tô só rindo aqui porque eu vi vários comentários lá naquele teu vídeo, né? Teu vídeo viralizou lá no TikTok e tu tem que agradecer muito aos haters. Os haters. Obrigado aí, gente. Continuem. Os caras, eles pensam que estão fazendo mal, estão fazendo bem, né? Bem. A cada comentário de hater eu ganho 30, 60 seguidores. Aí o cara falou simplesmente que não existe essa situação de patrimônio variar. Falei, meu Deus do céu. Talvez não sabe nem o que é patrimônio, bichinho. O patrimônio, ele tá variando o tempo todo. O tempo todo, cara. Ó, por exemplo, eu vou bem aqui, só um exemplo de variação de patrimônio. Se eu for bem aqui comprar um celular, meu patrimônio já variou. Sim. Porque não necessariamente a variação do patrimônio é perca de patrimônio ou ganho de patrimônio. Só a deslocação de capital de um bem para o outro já é uma variação de patrimônio. Só isso já é variação. E outra, tu comprou um celular, vamos supor, de R$1.000. Na hora que tu saiu da loja, ele não vale mais R$1.000. Exato, já vale já teve a variação para baixo, entendeu? Eu comprei um ultrassom de 38 mil. Quando chegou na minha casa, não valia 38 mil. Então, os caras... Você comprou um carro de 70, quando saiu da coisa, já não vale mais 70. O povo não tem essa noção. Fora que todo dia, não existe uma tabela FIP pro carro. Existe a tabela imobiliária, só que as imobiliárias não fica analisando todo dia e mudando o preço todo dia, como é na Bolsa de Valores. Eles fazem isso anualmente, semestralmente. Eu acho engraçado que a internet tem muito imbecil achando que é inteligente, cara. Eu vejo uns comentários que é absurdo. Eu já vi vários, eu entrei lá no teu vídeo que viralizou, fui olhar os comentários, falei, meu Deus, vontade de comentar cada comentário lá. Eu deixo lá, besta, né? Mas vamos explicar para nós agora os tipos de fundos imobiliários. A gente já entendeu um pouco da vantagem e desvantagem, o que é, e quais os tipos de fundos imobiliários que existem. Bom, gente, antes de você investir em fundo imobiliário, você tem que conhecer os tipos. Como é que eu vou investir em algo que eu não sei? Tem muita gente que me pergunta às vezes no Instagram, no direct, até pessoalmente, Azaf, tu investe em tal coisa? Não. Ele, por quê? Porque eu não conheço. Como é que eu vou investir em algo que eu não conheço? Você tá botando dinheiro, meu amigo. Você tem que saber o que tá fazendo. Senão você vai perder. Então, antes de investir em fundo imobiliário, é essencial que você conheça que existem, basicamente, 3 tipos de fundos imobiliários.
fundo de tijolo, fundo de papel e fundo de fundo. Fundo de tijolo, o nome já diz, é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, galpões logísticos, shopping centers, lojas urbanas, terrenos imobiliários que são arrendados para o agronegócio. Então existem diversos fundos de tijolo. Então, algo físico. Abra um parênteses sobre a questão, porque alguém pode dizer assim, quer dizer que há uma desvantagem em investir em imóveis físicos, mas tu vai colocar dinheiro em um fundo que vai investir em imóveis físicos, porque é uma lógica, né? Sim, sim. Mas se a gente for observar, tu falou de shopping, tu falou de galpões logísticos, é muito diferente do que casa. Com certeza. Aqui nós estamos falando de coisas que o aluguel é mais caro e é mais seguro alugar para esse tipo de situações do que para uma pessoa física diretamente. Então existe uma diferença aqui. E para você comprar um galpão logístico, você vai ter que ter milhões aí na sua conta para fazer. Fora que, Ivan, quando você investe em um fundo imobiliário, sei lá, o HGLG, que é um fundo da Credit Suisse de galpões logísticos, ele tem 19 galpões logísticos. E uma cota custa em torno de R$160. Quando você compra uma cota, você não está comprando de um galpão, você está comprando dos 19 galpões. Então você tem uma diversificação muito alta com baixo custo inicial. Para você fazer isso, com você comprando mesmo, você tem que ter bilhões. Então o que acontece? Isso aí só foi uma quebra de objeção em algumas pessoas, porque pode ser que surgiu esse tipo de pensamento. Como que ele está dizendo que investir em imóveis físicos tem desvantagem, ele vai investir em um fundo que vai investir em imóveis físicos. Exatamente. Mas são contextos diferentes. Você está alugando aqui para empresas, que é mais seguro do que para pessoa física. E outra, tu não vai ter o trabalho com o inquilino, como você já falou. Você vai colocar, e a própria gestora que vai ter esse problema com o inquilino. Você está terceirizando a gestão daqueles imóveis. E outra, que é uma gestão profissional. São profissionais que têm contatos, network com milhares de empresas gigantes, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui do HGLG, tem galpões alugados para Mercado Livre, para a Amazon aqui no Brasil. Olha só, qual é mais fácil? A Amazon atrasar um aluguel ou o teu kitnet ali de um estudante? Então é muito mais fácil o estudante atrasar um aluguel e você ficar ali na perrengue querendo levar um golpe, como... Dá um exemplo aqui nosso, né? O Van tá morando hoje na casa que era da minha avó, né? E antes dele ir pra lá, a gente tinha alugado pra uma certa pessoa, que não convém falar. Ele simplesmente deu um golpe de quantos meses? 9 meses? 8 meses? Eu não lembro direito. Ele atrasou o aluguel 8 meses, ele destruiu a casa, gente. Tava caindo os pedaços, os tetos caindo, não falava nada pra gente. Teve que ser tirado pela justiça e nós tivemos um prejuízo aí de 15 mil, não foi mais ou menos? Somando o aluguel ou mais. Então, por que eu tô falando isso? O risco não é que você não pode fazer isso. Fora o reparo que teve que fazer, Tem que fazer. Não tô dizendo que você não pode comprar imóvel. Você pode, você tem que diversificar suas fontes de renda. Mas o que nós estamos falando é sobre a facilidade que o fundo imobiliário te dá, a segurança que te dá ao terceirizar uma gestão profissional. E você não se preocupa com esse tipo de problema, né? Esse problema vai ser da gestora. Certo. Aí você pode até perguntar, sim, mas se uma empresa processar o fundo imobiliário, né? Sei lá, não cumpriu com algum requisito, processou a gestão, qual a sua responsabilidade como dono, como cotista? Nenhuma. Você não responde nada, nem em ações também. Legalmente você não responde nada. Quem responde é a gestão, vai se virar lá você. E mesmo se liquidar, falir, você não deve nada. Essa é uma das que a gente chama de investimento, tem que ser convexo. Você tem que fazer investimentos convexos. Sua perda é limitada, mas seu ganho pode ser infinito. Diferente de um investimento côncavo, que o seu ganho tem um teto, mas se você perder, você até sai endividado, como opções, apostas e um monte de coisa na bolsa de valores. Abrir uma empresa também, velho. Exatamente. Abrir uma empresa, tu tem um ganho que pode ser limitado, mas a tua perda pode ser gigante. E aí, Azaf, e o fundo de papel? Qual a diferença do fundo de papel? O fundo de tijolo, só lembrando, fundo de tijolo investe em coisas físicas, algo palpável, existe um patrimônio físico. O fundo de papel investe em títulos atrelados à dívida imobiliária. Por exemplo, se você não sabe como o banco ganha dinheiro, o banco ganha dinheiro pegando dinheiro emprestado de alguém e emprestando para outro com juros maior do que ele pegou emprestado. É assim que o banco ganha dinheiro, tá? E eu vi até um vídeo, até abre um parêntese, falando que o dinheiro que você vê na sua conta não é o seu dinheiro. Porque se todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco não tem como liquidar tudo. Porque é como se fosse compartilhado ali, né? Então,
Claro que existe a segurança do Banco Central, é virtual. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro ao mesmo tempo, dava problema. Acho que até aconteceu um tempo desse na Argentina, isso daí. Mas enfim, voltando aqui. Fundo de papel... Mas se o governo entender que vai acontecer esse movimento, ele confisca tudo. Bloqueia tudo. Pra justamente não criar essa situação aconteceu esses dias com a Binance. A Binance é uma corretora... Entrar até numa polêmica aqui de cripto, uma linha do nosso raciocínio, que o mercado em queda, o Bitcoin, o mercado cripto... O mercado todo tá em queda, né? Mas cripto é assim, quando um cai, é despencando a avalanche. Eu aqui de boa e a galera desesperada. Caiu tanto o Bitcoin, acho que mais de 80% do seu topo histórico, foi ano passado, que a galera começou a sacar os Bitcoins das corretoras, principalmente da Binance. Ela bloqueou os saques no Brasil, tá bloqueado até hoje. Para sacar tem uma maior confusão aí e a galera desespera. Então é só para você ter um exemplo de que o dinheiro que você vê na conta é virtual. Então o banco ganha dinheiro assim. Ele pega, por exemplo, o Vando é o cara que tem dinheiro. Eu sou o banco e o nosso editor, o Vitor, ali é o cara que vai pedir emprestado para mim. Ele vem, fala assim, Azaf, banco Azaf, eu preciso de dinheiro para comprar um imóvel, para financiar minha casa. Beleza, aí eu chego no Vando, Evando, me empresta aí 150 mil a um juros de 6% ao ano. O banco é esperto. Ele pega os 150 mil do Vando, eu empresto pro editor aqui, o Vitor, falo aqui, ó, tenho 150 mil no teu crédito, com juros de 12%. Já é o dobro do que eu pego 6%, isso pago é um ele exemplo, e ainda tá, ganho gente? 6% em cima. Isso é um exemplo tópico. Só que porque 6% é ao mês. Né? No ano não. Então, o que acontece? É só pro pessoal não correr para pegar empréstimo, entendeu? Não, lá não. Viu, gente? Isso é só um exemplo bem básico para vocês entenderem só pra como entender. funciona. Então, aí o fundo de papel é um fundo imobiliário com patrimônios atrelado à dívida imobiliária. Então ele pega as emissões, as suas subscrições, as suas cotas, pega o dinheiro e empresta para os CRIs, principalmente, que são certificado de recebíveis imobiliários, que é como se fosse uma compra é como se fosse adiantar uma venda. Eu tenho um imóvel, eu vou vender em tantas parcelas em 10 anos. Aí aquela empresa entra em contato com o CRI, o fundo imobiliário, e pega todo esse dinheiro que ele ia receber em 10 anos e paga em juros para o CRI. O CRI é do fundo imobiliário. Quem é o dono do fundo imobiliário? Eu que comprei a cota. Isso é só para você entender basicamente, viu, gente? Pode ser até um pouquinho complicado, mas pensa no seguinte. Eu sou um cotista, eu compro dívida, eu estou comprando dívida. Já é mais arriscado do que eu comprar um imóvel físico. É isso que eu ia perguntar. Mas renta mais, mas tem maior rentabilidade. Não tem dinheiro na mesa. Se você quer maior rentabilidade, sempre vem atrelado a um risco maior. Então vamos lá, eu sou um cotista, eu comprei uma dívida através de um fundo imobiliário, uma dívida imobiliária. Como a dívida e os juros são altos, você recebe dividendos basicamente maiores. E muita gente fica querendo comparar o dividendo, né, que a gente chama de dividend yield, que é a porcentagem de dividendos distribuídos no ano de um fundo de tijolo com um fundo de papel. Não tem como comparar, gente. O fundo de tijolo é super seguro. Desculpa. Se o fundo imobiliário de tijolo falir, quebrar, o que ele tem? O patrimônio todinho. Ele vende, paga os cotistas e pronto. Agora o fundo de papel, se quebrar a dívida, bolha imobiliária, aí tem risco de você não receber nada. Uhum. Mas também você não fica endividado. Mas o seu dividendo é maior. Tem fundos imobiliários de papel que pagam dividendo de quase 2% no mês. É pancada, mas é super arriscado. Dá para ter em carteira? Dá, mas você tem que colocar um peso de acordo com o risco. Tem que ser estratégico na aquisição. Não dá para ter 80% da sua carteira de fundo de papel e 20% de tijolo. Aí você está pedindo... Claro que você vai rentabilizar muito enquanto está dando certo, mas quando der errado, a queda vai ser grande. Como aconteceu com o HCTR. E como tu deu o exemplo do Bitcoin, né? Teve muita gente que diz, eu ganhei muito dinheiro, mas também quando perde pancada, né? Pancada, né? E esse movimento de queda do Bitcoin tem tudo a ver com alta de juros. Sim. Porque a galera pega o dinheiro deles e coloca na renda fixa. Na renda fixa mesmo. A renda fixa porque o juro mais alto, mais seguro. Exatamente. Ainda mais as baleias, que a gente chama de baleias, são os caras bilionários que movimentam o mercado com bilhões, né? Mas também tem um detalhe. Se você comprar da quantidade razoável, proporcional àquilo que você tem de patrimônio, algumas moedas, pode ser que o movimento contrário aconteça. Exatamente. Os juros baixem e a galera volte para cá
e você ganha dinheiro. Exatamente. Isso acontece Isso é também... uma possibilidade, não é uma certeza. Sim, não isso tem... acontece também com o fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são atrelados... como é que eu falo? Eles são alinhados muito estritamente com os juros futuros da renda fixa. Quando os juros futuros dão altos, juros futuros é aqueles juros de IPCA para 45 anos, 35 Sim. anos. Quando esses juros estão altos, eles rendem tipo 5% mais inflação. A nossa inflação geralmente fica em 10%, 8%, ou seja, quase 20% ao ano. Quando isso sobe, como é o que está acontecendo agora, o mercado de FIs, o valor, o preço, cai, despenca mesmo. E a galera faz o movimento de manada, né? Foge da bolsa de valores e dos fundos imobiliários, corre para renda fixa, investe lá na renda fixa, até tem uma rentabilidade boa, porque tá com segurança ali, praticamente sem risco, né? Renda fixa. E aí quando o movimento investe, a macroeconomia começa a melhorar, a inflação começa a cair, os juros começam a cair, o mercado de FIs começa a subir. O que é que eles fazem? Fazem o movimento de volta. Esse é o movimento de manada. Isso é para perder dinheiro. Primeiro porque patrimônio, quanto mais se mexe, é igual sabonete, mais diminui. Segundo, esse movimento de você ficar acompanhando a macroeconomia com os juros altos e os juros baixos, você vai perder dinheiro. Você vai vender na baixa e comprar na alta. Porque quando os fundos começar a cair, os fundos imobiliários, você vai vender e vende perdendo. Vende perdendo, vai para renda fixa. Aí quando o movimento comprar, o fundo imobiliário já vai estar subindo. E compra perdendo. Porque você não também. tem como adivinhar quando que vai ser. Você vai comprar com mais caro. Perdendo. Então, para você evitar isso, você tem que primeiro fazer o curso. Faz o curso Investidor Inteligente, está aberto. Inscrições lá no link da bio, tanto no TikTok quanto no Instagram. Por quê? Porque eu vou te ensinar lá. Eu ensino também diariamente, se você não tem condições ainda de investir. Me acompanha nas redes sociais que eu te mostro como é que faz. Então o que você vai fazer? Antes de investir, antes de tirar R$1 do seu bolso, cara, você tem que fazer um planejamento e montar sua carteira sem antes investir R$1. Você vai estudar e montar a sua carteira 100%. Eu quero 50% nos Estados Unidos, 50% no Brasil. Nos Estados Unidos vai ser só ETF? Beleza, escolhe os ETFs. 50% no Brasil, quantos por cento em ações, quantos por cento em fundos imobiliários, quantos por cento em renda fixa. E aí você vai fazer só rebalanceamento de carteira, escolhendo os ativos, os bons ativos que você já estudou. É isso que eu ensino, né? Então, para evitar esse movimento, você tem que fazer esse rebalanceamento de carteira e já ter a sua porcentagem fixa. Por exemplo, se a sua porcentagem lá do seu perfil de investidor era ter 20% em renda fixa e 30% lá dos 50% em fundo imobiliário, quando o mercado de imobiliário cair, tu não vai para renda fixa, porque tua renda fixa subiu, porque o valor em porcentagem dos fundos imobiliários caiu. Você vai comprar fundo imobiliário mais barato do que você comprou antes. Quando o movimento voltar, o fundo imobiliário vai passar dos 30% que você tinha previsto antes, aí você vai parar e vai começar a investir em renda fixa, porque baixou dos 20%. Então é sempre tentando rebalancear a sua carteira. Claro, ninguém consegue ficar 20, 30 certinho. Isso é só uma noção e um planejamento. É só para dar uma direção, né? Só para dar uma direção. Então, os fundos de papéis são atrelados a dívidas imobiliárias e te pagam dividendos mais altos, né? Enquanto você compra um HGLG de R$160 e recebe em torno de R$1,10, que vai dar um dividendo aí, é só dividir. 1,10 por 160. Dá quanto, Vitor? Divide aí para nós. Acho que dá 0,9, 0,8. 6% mais ou menos, de 6 a 7% ao ano, né? Já um fundo de high yield, de papel, fundo imobiliário de papel, ele paga em torno, você compra em torno de uma cota de R$100 e ele te paga 1,50, 1,40. Então, rentabiliza mais, porém é com maior risco. Então você tem que pesar na hora de investir. O outro tipo de fundo imobiliário é o fundo de fundo, mano. Primeiro, fundo de tijolo, fundo de papel e o fundo de fundo. Esse é o pior que existe. É o fundo que eu digo para você sair de longe, sair de perto. Sai de longe não, sai de perto. Ainda bem que ele já tá respondendo as perguntas que eu iria fazer. Qual que é a diferença e qual que é o risco de cada um, né? Cara, não é que o fundo de fundo é arriscado. Ele é o mais seguro, na verdade. Só que é o pior. Por que é o pior? Lembra que a gente falou que investir em fundo imobiliário, você terceiriza a gestão? Se para você terceirizar, você paga uma taxa de administração, uma taxa administrativa para a gestora. Geralmente, essas taxas cobram em torno de 1% sobre o valor de mercado, 0,9%. Isso vai depender da gestão. Se é uma gestão super top, você vai pagar um pouquinho mais. É natural. Melhor. Porque quanto melhor a gestão, mais dinheiro tu vai ganhar com ela. Ela é mais ativa, ela vai vender
vai construir imóveis mais, né, mais sofisticados, vai rentabilizar mais, vai ter mais contatos. E aí no fundo de fundo, você paga a taxa em dobro, de graça. A gente tem um pouco mais de 300 fundos imobiliários. Desses 300, já vou dando uma dica para vocês, não passa de 15 os que prestam, né? Os que dá para montar uma carteira, 15 fundos imobiliários. Você consegue estudar tranquilamente esses fundos imobiliários. Você precisa revisar seus estudos apenas uma vez no ano. Você precisa tirar um tempinho para estudar os fundos imobiliários, depois só revisa uma vez ao ano se os fundamentos que te fizeram investir nesses fundos ainda permanecem. Se permanece, você continua investindo. Porque o fundamento de uma empresa, de um fundo, não muda da noite para o dia. Isso é com o passar dos dias, dos anos, inclusive. Então, quando você investe em fundo de fundo, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então, você paga taxa para o fundo que está investindo e o fundo paga taxa para os outros fundos imobiliários que ele investe. Então, teoricamente, você está diversificando em um ativo, você diversifica em vários outros ativos, mas em comparação, essa taxa dobrada corrói a tua rentabilidade no longo prazo. E 90%, mais de 90% dos FOFs, que é os fundos de fundo, perdem para a média do mercado. Então não vale a pena. É muito melhor separar um tempinho, estuda e escolher seus próprios ativos. Então, na minha opinião, FOF, fundo de fundo, é um fundo que você passa longe, fica fora. É muito melhor você mesmo estudar, escolher seus próprios ativos e montar sua carteira. Beleza, galera, para vocês entenderem, vocês observam que quanto mais seguro é o investimento, menos dinheiro você ganha. Isso é uma regra do mercado, isso é antigo. Quanto mais risco, mais possibilidade de ganho. Não é garantia de ganho, tá? Porque as pessoas acham que eu vou investir tanto e vou ganhar tanto garantido. Não, quanto mais arriscado é o negócio, maior é a possibilidade de ganho. Mas também você tem o risco de perder. E perder tudo. Como o Azar falou, ganha ilimitado, a perda ela tem o seu limite. Então nós temos que compreender essa regra do mercado. Quanto mais arriscado, ganha mais. Quanto mais seguro, ganha menos. Aí é você que vai determinar. Eu quero ganhar menos, mas ter um patrimônio mais seguro, ou eu quero arriscar um pouco mais. E aí que tá. Você fazendo um curso com a Azaf, você vai aprender a equilibrar isso aí. Porque você tem que ter parte do teu capital sofrendo um risco, e você tem que ter parte do seu capital te dando segurança. Para que você possa ter esse equilíbrio e tendo um pouco do patrimônio seguro aqui e avançar um pouco mais naquilo que dá mais risco, mas que vai dar mais rentabilidade no curto prazo, né? Então é isso, galera. Eu queria agora, Zaf, que tu falasse pra gente assim, nós já estamos aqui praticamente no meio do caminho, a gente já aprendeu o que é, qual a vantagem e desvantagem, qual tipo de fundo imobiliário, e agora nós queremos saber como Azaf, eu decidi investir em fundos imobiliários, não invisto em merda nenhuma, agora eu quero investir em fundos imobiliários porque eu assisti esse podcast e eu me empolguei com isso. Como que eu faço para investir em fundo imobiliário? Como que eu começo a investir em fundo imobiliário? Certo. Primeira coisa que eu tenho que fazer. A primeira coisa é reserva de emergência. Não adianta começar a investir sem ter o mínimo de reserva de emergência. Mais uma vez, reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai guardar todos os meses, baseado no seu custo de vida mensal. Se o seu custo de vida mensal, vamos supor que é R$ 1.500, você vai tentar guardar 6 meses a 12 meses de R$ 1.500. Para caso você perca o emprego, né? Caso você aconteça um acidente e você não consiga trabalhar, essa tua reserva te sustente ali 6 meses a 12 meses, né? Se você já tem a sua reserva de emergência montada, ótimo. Se não tem, comece a montar, mas já dá para começar a investir. Mas lembre-se que pelo menos 80% do dinheiro que você está guardando tem que ser para reserva. Não dá para botar 20% para reserva e 80% para começar a investir, porque vai dar merda. Vai dar problema lá na frente. Você precisar do dinheiro, vai ter que resgatar da bolsa de valores, a bolsa em queda, tu vai perder dinheiro. Então, pelo menos, gente, é um conselho de amigo. Bote 80%, você vai guardar R$500 para investir, pegue 80% e não tem reserva, né? Pegue 80% desses R$500, coloque num ativo seguro, com garantia, com liquidez diária para sua reserva de emergência, e os 20% você vai começando a fazer os testes, porque, Wanda, é igual anúncio, é testando. Claro que você vai estudar e você está usando dinheiro,
E à medida que você vai aprofundando no conhecimento, você vai colocando um pouco mais de dinheiro. E à medida que você vai sentindo o mercado. Investir R$100 por mês, R$200 por mês, como o povo gosta de me criticar, não vai te deixar rico. Eu já falei isso milhares de vezes. Não vai te deixar rico. Mas vai te fazer criar o hábito e vai entender como o mercado funciona. Tu acha que do nada tu vai pegar 10 mil e investir se tu não investe 100? Não vai. Não. Então começa com 10, começa com 50, começa com 100. À medida que tu for ganhando mais, tu vai sentindo segurança de como funciona, você vai investindo mais e aí você vai tendo a chance de aumentar teu patrimônio mais rápido, de forma mais eficaz. A Bíblia fala, Zaf, que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Esse princípio ele se aplica também para o investimento. Na verdade, para tudo na nossa vida, mas trazendo aqui para o investimento. Se você não consegue ter um hábito de investir quando você ganha pouco, para você estar investindo R$50 por mês, as pessoas acham que não vai fazer diferença, mas ao longo ali de 40 anos faz. Ali, isso dependendo faz criar de onde você está hábito. colocando esse dinheiro, vai fazer uma grande diferença. E aí você começa, vamos supor que você investe aí R$50 por mês porque ganha R$1.500, R$1.000 e tem todas as despesas que todo ser humano tem para sobreviver. Mas aí você começa a investir R$50. Quando você estiver ganhando R$5.000, você vai conseguir investir aí seus R$500. Exatamente. Por quê? Porque já existe um hábito. E aí não importa a quantidade de dinheiro, vai importar a porcentagem que você determinou que vai investir. Exatamente. Então quanto maior for a tua renda, maior é o valor nominal ali que você vai aplicar no teu investimento. A porcentagem ela pode continuar a mesma, mas o valor nominal ele vai aumentando. Ele vai aumentando. É aí que o jogo vira para o investidor, quando ele começa a ver as coisas em porcentagem. Eu não falei muito porque é uma coisa até um pouquinho mais avançada, né? Mas já para você ficar aí, para começar a entender como funciona. Cara, o negócio é porcentagem. Separe, 10% do que eu ganho é 1%, é 5%, acabou. Se é 5%, se tu ganhar 1.000 é 5%, se tu ganhar 10 mil é 5%, se ganhar 20 mil é 5%. Então, não é o tamanho do valor, é a porcentagem. E aí o jogo vira, por quê? Porque quando você já tem um patrimônio e vê ele oscilar, você não olha para o valor que você está perdendo, você olha para a porcentagem. Porque se minha carteira, por exemplo, está em menos 5%, é menos 5%. Se tiver 100 mil é um valor, se tiver 200 mil é outro valor, mas é os mesmos menos 5%. Aí que o jogo vira. Você fica olhando pro valor, por exemplo, eita, tô perdendo 3 mil, meu Deus, mas olha, menos 2%. Menos 2%, cara, isso é normal. A bolsa pode cair até 20%, 30% do teu patrimônio. Isso é normal. E claro que 20%, 30% a gente fala mais de ações e empresas que têm uma volatilidade maior. De fundos imobiliários, a média é bem menos. É menos 5%, menos 3%, mais 5% também não cresce muito. Isso não existe. Comprar fundo imobiliário, investir em fundo imobiliário, sabendo que a volatilidade é menor, ela é tanto para cima quanto para baixo. Ela não multiplica tanto como empresas, ações. Ela aumenta 3%, 5%, cai 3%, 5%, mas também não passa disso. Né? Então tem que saber o que está fazendo. E o que rende mais, Azaf? É aluguel ou o fundo imobiliário? Cara, você investir, o que rende mais? Porque às vezes pode ter essa briguinha aí, né? O que rende mais? O que é mais vantajoso em termos de retorno financeiro? Cara, todas as pesquisas que eu já fiz, até influenciadores, até referências nossas, né, nas finanças e investimentos, todos não tem erro. O cálculo matemático sempre bate para fundo imobiliário. Primeiro porque no Brasil, né, a gente tem uma média de aluguel sobre o patrimônio do imóvel físico em torno de 0,3% a 0,5%. Quando tá nas nuvens, você consegue... Opa, bater no microfone. Quando tá nas nuvens, assim, o mercado em alta, top, bolha imobiliária, você consegue 0,5% a 1%. Isso é exceção. Você comprar uma casa de 150 mil, tu acha que é uma casa, uma mansão gigante, que dá para alugar por 5 mil reais? Lembrando só do movimento que aconteceu aqui em Imperatriz, que a gente tá aqui em Imperatriz, no Maranhão. Quando a Suzano veio se instalar aqui, houve um boom de aluguel. Talvez foi um momento ali da galera ganhar o dinheiro. Aí acontece também um movimento de pessoas que tinham um dinheiro guardado e foi lá construir uma casa, construir kitnet para poder aproveitar esse momento. Sim. Só que aí depois esse momento passa e aí vários kitnets que eles construíram ficam desalugados. E aí que é o problema, né? Exatamente. Mas explica para nós sem o boom, desconsiderando
esses efeitos colaterais que tem no mercado, porque eu considero isso um efeito colateral. Sim. Então, vamos... Não é a regra, né? Vamos considerar a regra. Vamos considerar ali o mercado, cara, normal. O básico aqui no Brasil de aluguel de fundo imobiliário, de imóveis físicos, é de 0,3% a 0,4% sobre o valor do imóvel. Aí eu te dei um exemplo. Um imóvel de 150 mil, uma casa. Uma casa hoje de 150 mil, mano, é uma casa de 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, pequena, de 1 ou 2 quartos no máximo, 1 ou 2 banheiros, uma área pequena, Sim. uma garagem. É uma casa tranquila. Não é que eu tô dizendo que é ruim, gente. É porque a gente fala assim, aí tem o óbvio que precisa ser dito no TikTok. Que aí, não tô dizendo que é ruim, gente. Tô dizendo que é só uma casa de 150 mil, não é uma mansão. É uma casa simples, tranquila, dá pra morar de boa. Mas aí você vai alugar 150 mil reais essa sua casa, uma casa dessa de 1 ou 2 quartos, uma garagem, um banheiro, você não aluga por mais de R$1.000 aqui no Brasil. É difícil. R$1.200. Se você dividir 1.200, botar aqui passando, né? Uma casa de 150 mil, você tá pagando 0,8% sobre... Ainda é muito. A casa aqui, eu não sei mais ou menos, né? Que eu moro alugado. Não sei mais ou menos quanto que ela tá valendo. Mas eu diria que é uns 400. Eu pago 1.700. Vamos ver. Olha, 0,4%. Então, isso é um rendimento mensal, teoricamente, do aluguel que você pode cobrar. A média. Passar disso, gente, é difícil. É raro, acontece, mas é difícil. Então, a média é essa. 0,4%, 0,5%, quando tá bom, por cento ao mês. Já o fundo imobiliário, cara, os fundos mais seguros que existem é 0,7%, 0,8%. E se acontecer algum problema aqui de encanação, eletricidade, quem que arca com a despesa? É o dono. É o dono. É isso. Então isso já diminui a mais. Isso é só do aluguel. Nem descontei imposto de renda. Nem descontei ainda as manutenções, né? Os problemas com o inquilino que pode acontecer. No fundo imobiliário você não tem isso. O rendimento que você recebe do fundo imobiliário já é descontado. A taxa de administração já não tem desconto de imposto de renda e você não paga mais imposto de IPTU, essas coisas. E não paga mais nada. Você recebe o dinheiro líquido pronto para ser usado ou reinvestido, que esse é o segredo também. Fundo imobiliário, quando você está em acumulação de capital, é reinvestimento de dividendo. Se você começa a fazer a bola de neve girar ao seu favor. Vamos supor que você recebeu R$100 de dividendos esse mês. Se você pega esses R$100 e compra mais uma cota no mês que vem, você vai receber 101. No outro mês, 102. Sem você desembolsar mais dinheiro seu. Só estou dando um exemplo, né? De uma cota que rende R$1 por mês. Então, se um imóvel desse de R$400 mil, você aluga por 0,4%, 0,5%, que é baixo em relação ao fundo imobiliário, então o fundo imobiliário rende muito mais, porque é isento de imposto de renda. A média é de 0,8% a 1,5% de rendimento mensal, se você contar tanto fundo de tijolo quanto ao fundo de papel. Fora a dor de cabeça de ser dono de imóvel físico alugado para outros inquilinos. As pessoas podem dizer assim, não, mas essa casa ela vai se valorizando. Mas elas não entendem que, por exemplo, uma casa que vale 400 mil hoje, se ela, no final do ano, uma inflação igual a gente está, de 2 dígitos, quando ela chegar no final do ano, talvez ela só reajustou a inflação. Sim. E às vezes, ela só reajustou a inflação, mas as pessoas elas veem só o aumento virtual. Aquele aumento virtual de 40 mil reais, por exemplo. Sim. Agora tá valendo 400, vamos colocar aqui 450 mil. As pessoas só olham aquele crescimento virtual, mas não entendem que no mercado tem várias situações. Por exemplo, a inflação é uma das situações que 450 mil daqui a um ano pode ser o mesmo valor que vale hoje 400 mil reais. Sim, exatamente. E às vezes as pessoas acham que a casa valorizou e na verdade ela só reajustou. A inflação ela tá tendo o mesmo valor e aquele valor que ela tá tendo agora é virtual. Sim. Aquele aumento foi virtual. A gente chama disso de rentabilidade nominal e rentabilidade real. Nominal é, por exemplo, 10% ao ano, sem descontar a inflação. Quando você bota a rentabilidade real, a rentabilidade hoje está em 12%, quase 13%, você está com menos 3%. Está desvalorizando o teu patrimônio. Teoricamente é assim, né? Então, e como você falou sobre valorização, o imóvel valoriza, o fundo imobiliário também valoriza. As cotas que você comprou, principalmente de fundo de tijolo, também valoriza igual uma valorização de imóvel físico. Imagina uma casa, aqui 3 quartos, 2 banheiros, garagem, tudo mais, uma casinha boa, valoriza. Agora imagina um shopping.
Tem fundo imobiliário de shopping. Inclusive eu invisto, é uma parte boa da minha carteira. Tem o HS Mall, tem o XP Mall, tem o VISC11. Cara, o VISC11 ele tem quase 16 shopping, mano, espalhado no Brasil. É muito shopping. E com a cota custa... O VISC11 custa em torno de R$112, R$110. Com a cota tu já tá sócio de 15 shopping. E o shopping não é só aluguel. É o estacionamento. É evento que tem lá dentro. Não tem um circo? Um dia desse tava aqui no shopping. Não teve um show que tava no shopping? Então tudo que é rentabilizado no shopping também entra pro fundo imobiliário. E isso é muito bom, né? Não é só aquela coisa que a gente tá falando de casa, imóveis físicos, que a gente é acostumado a ver, né? Existe um mercado, na verdade o mercado imobiliário ele é muito grande, muito extenso e tem como você fazer parte disso, principalmente através de fundos imobiliários. E aí, Azaf, tem como que funciona a questão de imóveis, de fundos imobiliários, aliás? Tem como eu começar a investir com pouco dinheiro? Com certeza. Fundo a gente falou do... Vende barato, tem... Qual é a média de preços certo. De cotas que existem aí? A gente falou, primeiro passo, reserva de emergência. Começou, separou 80% ali do seu aporte para sua reserva, os 20% você vai começar a investir. Começa com pouco. Primeiro, se puder, invista em conhecimento, faça o curso, cara, custa R$198, um curso completo de acesso vitalício. Você vai poder assistir quando, onde, como quiser, quantas vezes quiser, não tem limite de acesso. Você compra, assiste, daqui 10 anos vai estar lá o curso. Não tem segredo. E também não tem urgência em vender. A urgência é a sua mesmo, de comprar e colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar. Se você quiser, tá lá no link, vai lá no link da bio, no Instagram, no TikTok. Mas faça isso. Ou comece a assistir vídeo, leia livros, para você não fazer errado. Comece fazendo certo. E o primeiro passo, depois que você fez sua reserva de emergência, para começar a investir na Bolsa de Valores, o primeiro passo é ter uma conta numa corretora. Tem que abrir conta em corretora. Não tem como investir em fundo imobiliário sem corretora. Aí o povo Qualquer corretora vende fundo imobiliário? Qualquer corretora vende fundo imobiliário. Vende ações na Bolsa de Valores. Então a corretora, o povo me pergunta, qual corretora eu escolho? Eu fico na dúvida. Gente, não é a corretora que vai te fazer ganhar ou perder dinheiro. Se ela está inscrita devidamente no órgão fiscalizador, na CVM, acabou, tá inscrito lá, acabou. Você não perde dinheiro se a corretora quebrar, falei 300 vezes. Não importa a corretora que você usa, já falei também, vou falar novamente. Eu escolhi a corretora que eu uso pelo design, achei o design mais bonito e fui por ela, acabou. Pronto, escolha qualquer corretora aí, de graça. Tem um monte de corretora de graça, eu ensino isso também no curso. Abre a tua conta, é porque, Ivan, o povo fica perguntando às vezes as mesmas coisas e não sai do lugar. Não sai do lugar, fica, mas eu não sei que corretora, eu tenho medo de escolher. Meu amigo, escolhe a corretora e começa. Se tu nunca começar, tu nunca vai sair do lugar. O cara nem abre a conta corretora, tem medo. O cara abre a conta no banco que tem 3 meses que começou, mas não tem coragem de abrir uma conta numa corretora que já tem anos que funciona. Então abre a porcaria da tua conta numa corretora. Não vai perder dinheiro se fazer isso, é de graça. Depois que abriu, aí sim, lá dentro tem uma aba chamada Home Broker, é onde você vai acessar a Bolsa de Valores através da internet. Antigamente era por telefone, não sei o que, hoje é pelo celular, pela internet, computador. Tem que ser em um dia útil, né? A bolsa abre de 10 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, não abre em feriados. Acessando lá, você vai colocar os códigos. Aí que entra um pouquinho a parte mais complexa, Wanda. Que também não é tão complexa. Como que eu vou encontrar o fundo imobiliário? Aí que entra. Você precisa estudar antes. Como é que você vai saber entrar na Bolsa de Valores? Vou escolher aqui aleatoriamente fundo imobiliário? Não, isso não existe. Vai perder dinheiro. Estudou antes, você já sabe o código. Você já sabe que o fundo imobiliário termina com o número 11 no final. Então, todos os ativos na Bolsa de Valores que terminam com o número 11 no final são fundos imobiliários. MXRF 11, HGLG 11, BTLG 11. São vários fundos imobiliários que eu citei aqui. Todos terminam com o número 11. Mas, para saber qual fundo imobiliário você vai comprar, você tem que estudar antes, tá? E sobre comprar, o povo costuma muito me perguntar, Zaf, qual é a hora certa de entrar na bolsa, a hora certa de sair? Cara, a hora certa foi ontem, e a melhor hora certa foi ontem, porque era sexta, nós estamos gravando hoje no sábado, e a segunda melhor hora certa, olha, hora correta para você entrar vai ser na segunda-feira, quando a bolsa abrir, porque não tem como adivinhar para onde o mercado vai a curto prazo.
Vai subir, vai cair na segunda? Não sei, ninguém sabe. Quem te diz que sabe tá mentindo. Quem fala sobre valor futuro também tá mentindo, porque não sabe, é só uma expectativa de mercado. A melhor coisa que você pode fazer para começar a investir na bolsa é estudar o ativo. Gostou da gestão, gostou, começa a comprar e acabou. Faça seus aportes mensais, faça o seu rebalanceamento de carteira. Se comprou um fundo imobiliário, o preço subiu, ótimo, você está ganhando. Comprou um fundo imobiliário, o preço está caindo e ele é bom, compra mais porque está mais barato. É igual você ir no supermercado, Vando, em momento de promoção, lotado. Todo mundo, compra aqui o biscoito, 50 centavos. Arroz caiu pela metade do preço. Quando a bolsa cai e você tem base de estudo nos ativos, nas empresas e nos fundos imobiliários, especificamente falando, que antes de investir, estudou e conhece, cara, o preço caiu e os fundamentos mantiveram, o dividendo manteve, que é o que está acontecendo agora é a hora de comprar mais barato. Então, se você ainda não começou a investir, eu vou te dar até uma dica. Começa agora, que o mercado está em queda. É a melhor hora de entrar quando o mercado está em queda, mas não significa que você não vai entrar quando o mercado estiver em alta. Inclusive, tem vários estudos mostrando um método que eu até ensino no curso, chamado DCA, que significa Dollar Cost Average, que seria o custo médio do dólar. É um estudo que comparou investimentos que a gente chama de buy the dip, que é apenas comprar nas baixas, versus o investimento mensal, independente se o mercado está em alta ou em baixa. E teoricamente ele simulou, a computação consegue fazer isso, simular acho que nos últimos 20 anos, não, foi 35 anos para trás, e supondo, né, que o investidor do buy the dip, que é comprar nas baixas, acertaria todos os melhores momentos de topo de fundo para comprar, que isso é impossível. Quando é que eu sei que o preço está no máximo mínimo dele? Isso não existe, amanhã pode cair mais, ou amanhã pode subir. Então ninguém sabe o que é topo histórico e o que é topo. Ninguém sabe, isso não existe. Quem te fala isso é mentiroso, está inventando. Então ele simulou. Nos últimos 35 anos, o cara, Deus, comprando somente nas baixas, no melhor momento, só que quando o mercado começava a subir, ele parava de comprar, esperava cair para comprar mais. Comparado ao DCA, que eu falei para vocês, comprando todos os meses, independente se estava na alta ou se estava em baixa. Quem ganhou nos últimos 35 anos? DCA. O cara jura que quem ganhar vai ser o Deus, né? Eu falo Deus porque adivinhou todos os melhores momentos. Claro que os dois tiveram alta rentabilidade, mas quem ganhou em cima do outro foi o DCA. Por quê? Porque o buy the dip, quando o mercado estava em alta, às vezes o mercado está em alta, passa 5, 7 anos crescendo. Ele ficava de fora. Só comprava quando estava em baixa. Quando estava em baixa, o DCA comprava as mesmas coisas. Quando o mercado estava subindo, ele continuava comprando. Então, no longo prazo, o método, os aportes mensais que você faz, independente de como está o mercado, se você soube escolher os bons ativos, que vai suportar essas crises, você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. Isso é o método que eu ensino no curso, o método DCA de aportes mensais, que é o mesmo buy and hold. Mas quando se trata de patrimônio, nós temos que considerar sempre o longo prazo. Sim. Né? E assim, apesar de que a gente tem que tomar decisões todos os dias, mas a gente tem que tomar decisões todos os dias baseado no longo prazo. Porque no curto prazo a gente não tem muita noção, né? Como tu falou, exatamente. As coisas podem mudar ou não. O mercado pode melhorar ou não. Então a gente estava saindo praticamente de uma pandemia, aí vem uma guerra. Quem quer adivinhar essa guerra? Ele pode terminar essa guerra e vir outra pandemia, a gente não sabe, gente. Ou então pode virar uma maravilha, o mercado começa a retornar às suas normalidades. Ó, o Brasil agora desceu para um dígito de desemprego. Sim. Já estava desde 2015 né? Que estava 2 dígitos. Desceu. Isso pode simbolizar várias coisas. Por exemplo, quanto mais pessoas empregadas, mais pessoas gastando no mercado, mais pessoas gastando, as empresas vão ter que contratar mais. A tendência é que pode ser que esse troço seja virtual também. Sim. São vários detalhes. Então, assim, mesmo se você for contra ou a favor do governo, a gente não pode se empolgar muito com os números, pode ser virtual. Sim. Entendeu? Não estou dizendo que seja, mas pode ser. Mas se for real, esse número ele vai trazer mais consequências positivas. Com certeza. Porque as pessoas acham que consequência ela só é negativa, né? Mas tem consequências positivas desses atos. O desemprego descendo para um dígito pode ser que desça mais, porque a cada pessoa empregada ela é responsabilizada ali pelo menos por mais 7 empregos indiretos.
Porque ela vai gastar o dinheiro dela em algum lugar, ela vai Exatamente. ter que comer, ela vai ter que vestir, ela vai ter que morar. E essas outras empresas que fornecem esses serviços ou produtos para ela vão ter que contratar mais pessoas, porque a demanda ela vai aumentar. Exatamente. Certo? Então, assim, a gente muita coisa pode acontecer, mas infelizmente nós temos uma política agora que todo mundo vai parar de produzir para bater cabeça com política. É a hora também de a gente produzir, né? Exatamente. Porque enquanto tá todo mundo parado, a gente vai produzir na baixa. A gente vai produzir onde ninguém quer produzir, e aí a gente vai ter vantagens, certo? E para produzir a gente precisa ter conhecimento, né? Com certeza. A gente tem o curso do Azaf que já está pronto, já está à venda. Também tem um curso... Estamos atualizando, inclusive. Ele foi gravado em dezembro do ano passado, 2021, que não deixa de ser atual, né? Dezembro de 2021, praticamente esse ano. Mas nós estamos atualizando, já foi atualizado o primeiro módulo, ainda é o mesmo preço, tá? Não vai mudar enquanto eu terminar a atualização, mas depois que eu atualizar todo o curso, imagem melhor, áudio melhor, mais aulas, mais bônus, aí o preço vai ser reajustado, né? Não tem dinheiro na mesa, né, Wanda? Quanto mais a gente dá, mais a gente vai cobrar. Então, se você quer investir, cara, R$198 para você aprender tudo o que eu sei sobre investimento, sobre tudo o que eu faço nos investimentos, sobre tudo que dá certo, sobre tudo que dá errado, como você faz para começar do zero até o mais avançado. Gente, lá eu ensino investimento nos Estados Unidos. Pelo celular, você consegue fazer ainda mais agora que o mercado americano está em queda. Eu tô me coçando para receber os dinheiros do hospital. Porque você que é médico sabe que a gente recebe atrasado para poder investir fora. Por quê? Porque a gente, quando você faz o meu curso Investidor Inteligente, você começa a ser inteligente. Quando o mercado cai, você fica se coçando para comprar mais. Por quê? Porque você sabe que é o melhor momento para comprar. Analisando os fundamentos, de forma Exatamente. estratégica. Depois que você pensando no longo prazo, né? Depois que você planeja a sua carteira, como eu lhe falei no início, antes de investir, cara, quando cai, você se coça para vender as coisas para comprar mais barato, porque você sabe que a empresa é boa, que o ETF que você comprou é bom, o fundo é bom. Então, lá eu ensino tudo isso. Bicho, R$198. Não é um lanche. Se você for bem aqui no restaurante, mais ou menos, você paga isso aí. Se você for com sua esposa, seu namorado, você paga R$180, R$190 num pedaço de carne de 500 gramas. É assim, gente. Então, R$198 para você nunca mais pagar nada, nunca mais precisar de outro curso para investir, outro livro. É só seguir o passo a passo. Fora que você vai ter bônus exclusivos, grupo no WhatsApp, meu número pessoal para tirar dúvida. Vai ter lá, a gente tem lives, né, mensais, de acordo com a demanda, com dúvida, ou surgiu uma notícia no mercado que impactou, a gente faz reuniões para esclarecimento. Então, se eu fosse você, se eu tivesse esse curso por esse valor no início, quando eu comecei, eu não ficaria de fora. Pois é, tu tá falando aí que quanto mais entrega, mais caro fica, né? Tava assistindo o Shark Tank, que é um programa de empreendedorismo, um reality de empreendedorismo. E aí uma pessoa fez o pitch dela, apresentou a empresa e tava pedindo R$500 mil em troca de 40% da empresa. Aí o Kaito Maia, que é dono da Chili Beans, ele falou assim: eu dou os R$500 mil, só que 250 mil eu vou dar em dinheiro, fazer o Pix, né? Dando um exemplo aqui, é claro que não é exatamente assim que funciona, mas ele falou assim: eu vou dar 250 mil em dinheiro e 250 mil em consultoria. Ó, o cara tava comprando a empresa. Aí o outro Shark Tank que tava do lado falou assim: rapaz, que consultoria cara. Aí ele pegou, o cara ficou meio em dúvida porque dois Shark deram uma oferta, fizeram uma oferta. Um deu 500 mil, mas ele queria 45%. E o Kaito Maia falou 500 mil, mas 250 mil é consultoria e 250 mil é dinheiro, mas eu quero só 40% da empresa. Sim. E aqui é pouco tempo o cara pensar, porque pode 5% que o cara vê diferença. Um pediu 45%, outro pediu 40%. Aí só que essa consultoria, até onde ele pode elevar o faturamento dessa empresa? E aqui é só a grana. Sim. Praticamente, entendeu? Então o cara tinha pouco tempo para pensar. No curto prazo, ali olhando só naquele momento, qual que seria mais vantajoso? Os 500 Os mil. 500 mil em 45%. Sim. Cara, mas no longo prazo pode ser que a proposta do Kaito Maia foi a melhor. O cara escolheu a outra, 500 mil, porque ele tava precisando do dinheiro, capital de giro ali na hora. Só que pode ser que ele perdeu o dinheiro, ele vai perder dinheiro no longo prazo. Sim. Certo? Aí o cara falou assim: tua consultoria tá muito cara. Ele falou: quanto que vale você ter mais de 3, se eu não me engano, ele falou 3 mil
lojas espalhadas no Brasil, grande parte delas em shopping, que é o local onde você quer colocar. Eu sei exatamente com quem falar, como negociar e qual o preço mínimo de tudo que eu for colocar dentro de shopping. Qual o preço disso? E sem contar que eu tenho experiência com varejo. Eu sei exatamente as estratégias que dá certo com varejo. Qual o preço disso? 250 mil tá barato. Ele falou, foi desse jeito. 250 mil tá barato. Por quê? Porque eu sou um potencial de aumentar o faturamento dessa empresa, consequentemente o lucro, o resultado dela. Aí a pessoa ficou assim, mas acabou escolhendo o outro. Então é isso. Quanto mais tu entrega, quanto mais conhecimento tu tem, mais caro é o teu conselho. Sim. Porque as pessoas falam de consultoria, de curso e etc. Isso é tudo conselho, né? Na época de Salomão, que as pessoas viajavam de longe para ouvir Salomão falar. Sim. E com certeza eles pagavam para ouvir Salomão falar, o mais sábio do mundo. Então, quanto mais sabedoria, mais conhecimento tu tem, quanto mais passo a passo tu tem, quanto mais experiência tu entrega, mais caro fica. Com certeza. Certo? E nós também estamos... Que mais resultado você gera, né? E nós também estamos fazendo, porque aqui são as duas pernas da criação de riqueza, né? A renda passiva e a renda ativa. E nós temos também um curso. Eu tô imaginando de colocar o nome do curso Empresário de Verdade, porque, cara, quando eu converso com as pessoas, eu vejo o tanto que as pessoas não entendem o que são empresários de mentira. Não são empresários, entendeu? Não tem noção de educação financeira, não sabe o mínimo de gestão. Então o curso Empresário de Verdade é para dar um murro na boca do estômago mesmo do povo entender o que é ser empresário de verdade, o que é separar patrimônio, o que é fazer um negócio acontecer de forma estratégica. E aí nós já estamos até combinando aqui com o nosso editor para gravar esse curso e já deixar no jeito, né, para essa galera. Já muitas pessoas me procuraram, só de eu ficar falando, o curso vai... As pessoas já me mandaram mensagem, eu quero teu curso, quanto que vai ser, eu quero me matricular, já o povo me mandando mensagem aqui. E aí nós estamos aí nos preparando agora em agosto. Se der tudo certo, se Deus permitir, a gente já vai abrir o carrinho pra galera. E como o Azar fala, a urgência vai ser da pessoa, de aprender. Nós não temos urgência em vender, mas você tem urgência em comprar. Se você quiser aumentar seu lucro no seu negócio e aprender a ter renda passiva, você tem urgência em comprar, né? Se você tá triste porque o mercado tá em baixa, a bolsa de valores tá caindo, se você tá triste porque o seu negócio não tá dando certo, tem alguma coisa que você tá fazendo errado. Então é a hora de você investir em conhecimento. Seja no empresário de verdade, seja no investidor inteligente. Seja um empresário de verdade para ser um investidor inteligente. Aí, pois é. Então, marqueteiro assim, profissional. Uma pessoa me convidou e falou assim, Vando, eu queria que tu me ajudasse aqui. E eu fui lá conversar com essa pessoa, né? Aí ele falou assim, Vando, entrou tanto dinheiro na minha conta, cara, via Pix. Aí ele me falou o volume de dinheiro que tinha entrado. Ele falou, cara, e quando eu fui ver, não sei nem para onde que esse dinheiro foi. Aí eu Tecnologia, viu, gente? Use tecnologia. Eu peguei uma caneta e um caderno. Eu peguei uma caneta e um caderno, que as pessoas confundem o que é tecnologia. Eles acham que a caneta não é tecnologia. Claro que é. Existiu um tempo que a caneta não existia. Alguém criou esse troço. Sim. E tudo isso é tecnologia. Agora, é claro, a gente tem hoje tecnologias mais avançadas. Mas eu usei essa tecnologia simples que está acessível a todas as pessoas. Eu comecei a fazer um cálculo com ele. Quanto que é o teu produto? Quanto que tu gasta nesse produto? Mostrei pra ele a margem de lucro que ele tava tendo. Cara, eu pensei que era maior. Eu falei, presta atenção. Tem todo esse dinheiro que entrou, tanto é de custo que tu teve. E apenas isso aqui é o que tu teoricamente poderia gastar. Teoricamente. Porque se tu quer que tua empresa cresça, tu nem poderia gastar isso aqui. Tinha que ter um limite aqui de que tu pudesse gastar. E o restante tu tinha que aplicar de volta na empresa. Cara, é isso que é ser empresário de verdade. Sim. E aí ele entendeu. O que eu fiz? Outra tecnologia. Eu fui com ele na livraria e comprei um livro caixa. Tô falando, gente, porque é uma pessoa simples, microempreendedor individual, tá começando um negócio agora, mas ele não tem noção de como funciona um negócio. E aí eu fui lá e comprei com ele um livro caixa. Aí expliquei pra ele, tu faz assim, desse jeito, as anotações assim, todos os dias tu fecha, tal horário, assim, expliquei pra ele tudo. E aí o que acontece? É só acompanhar agora. E aí, como é que tá? Anotou? E aí, no 2, 3 meses, ele vai começar a perceber que o negócio dele tá realmente indo para um lugar certo. E não do jeito que ele tava perdido. Ele vai saber de onde o dinheiro tá vindo e onde tá indo. Não tinha anotação nenhuma. Eu falei, cara,
Tá, me diz aqui quanto foi que tu gastou. Ele não tinha anotação nenhuma, ele não tinha nada, base de nada. Se tu não consegue medir, tu não vai conseguir gerenciar. Sim. O que eu dei pra ele foi a capacidade de ele fazer a métrica do negócio dele, o que ele estava gastando, o que ele estava ganhando, para poder ele conseguir gerenciar esse negócio. Se precisa aumentar a venda, se precisa diminuir o custo e etc. E aí nós finalizamos o nosso episódio. Você me encontra no Instagram, como eu já falei, @vando_ladeira. O TikTok também é a mesma coisa, @vando_ladeira. O Twitter também, porque o Twitter eu vou lá só para ver muito as confusões do povo, né? Porque lá é a terra terra sem lei, né? Dos rebeldes. Então não produzo muito conteúdo lá. De vez em quando eu coloco uma coisa ou outra, mas a produção de conteúdo está mais forte no Instagram. E agora, depois que o Azaf me alertou, falou: Vando, vá pro TikTok. E Vando tá lá fazendo dancinha. E aí a gente tá lá no TikTok também produzindo conteúdo. E é engraçado que no Instagram a gente falta morrer de produzir conteúdo bom. E aí a gente cresce, mas não tem um crescimento que nem no o TikTok. É avassalador, meu amigo. O cara posta um vídeo e já tem 30 seguidores. Do nada. Assim, e as pessoas vão e compartilham vídeo e tal ali junto. Não sei por quê. Eles baixam, mandam no WhatsApp também, tem isso, né? A gente tá lá também, viu, gente? Como @doutorazaf, Dr Azaf Caio, Dr Azaf Caio, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu queria deixar uma marca aqui, até de agradecimento, gente, para todos vocês que acompanham a gente. No meu Facebook, a gente postou um Reels também, que é um dos Reels que também tá no Instagram, também tá no TikTok, também tá no TikTok, a gente faz o repost, né? E no Facebook a gente já passou de 1.100.000 visualizações nesse vídeo, que é um vídeo de simulação de investimento de R$100 por mês. No TikTok a gente passou já de 250.000 nesse vídeo, visualizações. E eu postei agora recente um outro Reels lá no TikTok e já passamos de 50.000 visualizações. Por isso que eu tô dizendo, eu não tenho urgência nenhuma de vender o curso para você, mas você tem urgência em comprar e arrumar sua vida financeira. Se eu fosse você, eu não ficava de fora do curso Investidor Inteligente. Aproveite, é como se você estivesse comprando um curso novo pelo preço do antigo. Ele vai ser todo atualizado e você vai ter disponível pelo mesmo preço de sempre, R$198. Você pode até passar lá no cartão 12 vezes, de quase dá R$20 por mês, mais ou menos. Menos que o valor de uma cueca. A cueca hoje é R$25, R$30. Você pode comprar, investir em conhecimento e vai ficar com o curso para sempre. E o melhor investimento que você pode fazer é investir em conhecimento. Ninguém te rouba, não tem queda no mundo que te tire. A crise global não vai tirar esse teu conhecimento. Você vai ter ele para sempre. E você vai saber o que fazer em momentos de crise, em momentos de alta de mercado. Então, acho que é isso, né, Vando? Tem mais algum recado? O conhecimento é o investimento que rende os melhores juros. Juros compostos, é isso aí. Então, gente, até o próximo episódio. Se você quer dar algum palpite de novos assuntos pra gente compartilhar com vocês, se você tem alguma deficiência tanto na área de investimento quanto na área de negócios, comenta aí, ou comenta no WhatsApp se você tem o nosso contato, comenta aí embaixo pra gente ficar fazendo episódios de acordo com a necessidade de vocês. Então comenta aí, compartilha com seus amigos, se inscreve para não perder o próximo episódio. Até mais, valeu, gente. Valeu.